Fala galera, aqui é a Ingrid do Lupano e como vocês sabem, se vocês já assistiram outros vídeos, esse vídeo aqui, tudo que eu faço aqui nesse vídeo, eu boto uma coisa na cabeça, algum assunto e vou pesquisar na hora pra entender, pra conhecer, assim como se eu estivesse fazendo uma pesquisa no meu celular mesmo, mas eu farei aqui a pesquisa no computador para dividir com vocês essa experiência de conhecer um novo assunto, de ficar mais antenada em curiosidades, né? Se tornar menos ignorante, acho que essa é a principal palavra, ser menos ignorante. E aí, a gente tá nesse papo de política, né? Esse ano é ano de eleição, e eu me considero hoje uma pessoa que tende mais ser de esquerda, por conta das pautas que são abordadas, né? Então, mesmo que a direita hoje tenha mesmo que a direita em si tenha bons argumentos, a direita que está sendo representada hoje, de fato, ela não condiz com o benefício da população brasileira. Ela condiz sim com o benefício da parte de senadores, da parte dos políticos, porque não tem nenhuma. ah, Você não vê nada se apresentando como benefício para a população. E aí, é importante que a gente saiba o que a gente fala e o porquê que a gente defende cada ideia, né? Então, eu vou buscar aqui uma coisa sobre políticas públicas, o que que é essa famosa políticas públicas, né? Até mesmo para que eu tenha mais consciência sobre ela e de como ela funciona. Então, vamos aqui, vou jogar aqui na internet, é, o que é políticas públicas no Brasil, na verdade, o que são, né? Porque tá ali no plural. Então aqui não tem cortes, vai do início ao fim para que para que a gente aí aprenda, para que vocês aprendam com os meus erros e eu também aprenda com os meus erros. Ó, tem uma explicação do canal da Mijuga Cíntia Brunelli há 2 anos. Vamos ver, aqui tem 95 mil visualizações, boas visualizações. O que são políticas públicas, escola da Câmara. Primeiro vou jogar aqui no chat GPT. Vamos pegar uma forma resumida. Explique o que são políticas públicas, 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 como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos. É assim que a gente aprende. Quando a gente coloca esse prompt aqui, a gente dá o comando para IA para dizer o que a gente quer. Vamos lá. Imagine que uma cidade é como uma escola muito grande. Nessa escola gigante existem muitas crianças, que são as pessoas. E algumas coisas precisam funcionar bem para todo mundo. Ter água para beber, ter ruas para andar, ter escolas para aprender, ter hospitais quando alguém ficar doente, ter parques para brincar. As políticas públicas são como as regras e os planos as políticas públicas são como as regras e os planos que os adultos responsáveis, que é o governo, criam para resolver problemas e cuidar das pessoas. Por exemplo, criança não tem uma escola perto de casa. O governo cria um plano para construir as escolas. Essa é uma política pública da educação. Muitas pessoas estão doentes. O governo cria hospitais e postos de saúde. Essa é uma política pública de saúde. Falta lugar para brincar. O governo faz um parque e praças. Essa é uma política pública de lazer. De forma simples, política pública é quando o governo cria um plano e faz alguma coisa para ajudar as pessoas a resolver o problema da comunidade. Agora aqui, de onde e como, tem dinheiro para isso, né? Com certeza são dos impostos, né, arrecadados. Explicando para uma criança de 5 anos. Imagine que uma cidade é grande. Imagine que uma cidade é uma grande turma de escola. Para comprar livros, consertar as mesas e fazer passeios, a turma precisa de dinheiro. O governo consegue dinheiro principalmente através dos impostos. Impostos são valores que as pessoas e empresas pagam quando trabalham, compram coisas ou têm negócios. Por exemplo, quando alguém compra um brinquedo, parte do dinheiro vai para o governo. Quando uma empresa vende produto, ela também paga o imposto.
Quando uma pessoa recebe salário, pode pagar alguns impostos. O governo junta esse dinheiro em uma espécie de cofrinho gigante e usa para construir escolas, manter hospitais, fazer estradas, pagar policiais e bombeiros, cuidar de parques e praças. É, com, é como se muitas pessoas colocassem alguma moeda em um grande cofrinho para pagar as coisas que são usadas por toda a comunidade. Na vida real, existe muita discussão sobre quanto de dinheiro deve ser cobrado em impostos e como ele deve ser gasto, porque os recursos são limitados e as necessidades são muitas. Por isso, a parte importante da política é decidir quais projetos receberão mais dinheiros e quais terão que esperar. Sim, já sabia assim que vinha por imposto, antes que a gente fala, nossa, eu pago o total de imposto e não tem saúde boa, não tem imposto próximo, não tem escola boa. É aquele negócio, a gente paga para ter esses benefícios, né? Então a comunidade inteira se junta, né? Os moradores de um país inteiro se juntam para pagar esse valor, justamente para que seja feito para nós, né? Essas melhorias, esses benefícios. A questão é que aqui há muito desvio de dinheiro, né? Muita roubalheira, independente do governo que está. Lembrando que depois eu quero fazer um vídeo sobre os três pilares de poderes que dominam, que na verdade não é que dominam o Brasil, mas que regem o Brasil. Muitas pessoas falam, é somente o presidente, somente o poder judiciário, somente o poder executivo. Tá, mas se não houver uma Câmara de Deputados que que é boa também, que defende todas essas políticas públicas aqui, o presidente por si não faz milagre. Então não adianta votar em Lula ou votar Bolsonaro se o nosso parlamento não está bem estruturado, né? Então é importante ter essa consciência em quem de fato voltar, não somente pensar em presidente. Claro que ele é uma das cabeças ali executivas, mas é importante saber quem a gente vai colocar nos parlamentos, né? Teve recentemente uma disputa, né, acirrada aí sobre a escala 6x1. Também quero falar sobre ela e depois contrapuseram, existe essa palavra? Não sei se existe, vai existir agora. Para 5x2, só para não ficar por baixo, enfim. Há muitas coisas aí. Então vamos ouvir aqui de alguém que entende melhor. Bom, pelo menos eu consegui aqui entender de uma forma simples. Explique para uma criança de 5 anos o que são políticas públicas, né? Se todo esse empenho que a gente coloca traz de volta para a gente esse retorno, é muito bom. Por exemplo, o SUS está aí resistente, está firme, né? Eu tô num momento onde eu não tenho plano de saúde, mas eu sei que não tenho plano de saúde, também não tenho dinheiro para ficar gastando à torta e à direita. Mas eu sei que se eu precisar de um atendimento rápido, eu tenho o SUS. Eu sei que em países como os Estados Unidos eu teria que gastar uma grana ou ficar devendo para ter um atendimento. Lá se ganha mais? Se ganha, mas você tem um custo-benefício muito maior. Eu já vi relatos na internet de pessoas brasileiros ou até mesmo estrangeiros que vieram para o Brasil para se tratar, né? Também vou puxar esses casos que vieram para o Brasil para se tratar. Por quê? Porque o SUS é assim, ele não discrimina. Você precisa de atendimento, você vai ter atendimento, né? Não importa quem tá pagando por isso. Né? Vem a questão da humanidade aí. Bom, vamos pegar aqui o vídeo de pessoas que podem melhor explicar isso pra gente. Políticas públicas, o que são isso e para que serve? Tem aqui o vídeo de 4 minutos. História completa do SUS é bacana a gente buscar entender depois sobre isso. Políticas públicas. Deixa eu ver, políticas públicas, deixa eu ver. Gente, aqui assim, ó, é nessa vibe mesmo que é o meu canal. Eu não trago nada pronto, nada, vou ver como é que é. Não, aqui eu pesquiso agora para entender agora como é que funciona. Como é que funciona. Sim, acho que o canal. Nossa, esqueci o nome dele. Ai, mas ele é muito. Com certeza no canal dele deve ter um. Ele é gaúcho. Ah, Ai, eu queria lembrar o nome dele. Ah, 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 ah. Hum, políticas públicas. É,
E ele fala de um jeito, ele fala muito palavrão. Ele dá uns sacodes assim na gente. Mas eu vou buscar o canal dele depois, porque o canal dele é muito interessante, assim, pra quem gosta de história, sabe? Ele acho que é Peninha. Peninha. Canal Peninha do YouTube, acho que é Peninha. É ele mesmo. Buenas ideias. Ah, ele é incrível. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Buenas ideias. Políticas públicas. Olha, ele é muito bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Acho que vai ter do SUS, da Santa Casa ao SUS, histórias de saúde pública do Brasil. Há 5 anos, política pra quem? Eduardo Bueno. O nome dele é Eduardo Bueno. Ele é muito gente boa, assim, mas os vídeos dele são bem, bem longos. Rui Barbosa, 5 presidentes presíveis. Deus não volta, Brasil Paralelos. Ai, do Brasil Paralelo. Acho que não inventaram o Brasil. Meu, ele é um gênio, assim, sabe? É um grande historiador. Tá, mas eu vou pegar aqui políticas públicas no Brasil. Só pra gente. No Brasil. Políticas públicas no Brasil. Hum, hum, hum. Aqui acho que ainda tem políticas públicas, reforma sanitária. 25 minutos, quero um que seja curtinho. A história da saúde pública no Brasil, o que são políticas públicas. Brasil Escola Oficial. Ah, 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 ah. Vou pegar aqui desse rapaz mesmo. Gostei da carinha dele. Vamos ver o que ele vai falar pra gente. Vou colocar aqui no vídeo. Fala pessoal, beleza? Sou o João Gabriel, professor de Sociologia do canal Brasil Escola. E hoje falaremos do tema o que são políticas públicas. Traçaremos aqui algumas características desse tipo, né, de relação do Estado com a sociedade e também tentaremos aqui dar alguns exemplos atuais no Brasil sobre o tema. Mas antes de começar a falar sobre o tema, aprofundar e trocar essa ideia com você. Eita, tá devagar e lento aqui. Vamos, meu filho. Não me faz passar vergonha, não. Por favor. Vocês, quero te convidar. Se inscreva aqui no nosso canal e deixa o sininho ativado para receber nossas notificações. E assim, durante a aula, se tiver alguma dúvida também, pode nos mandar um recado. Bom, moçada, então o tema é o que são políticas públicas. Esse tema é um tema extremamente tranquilo, assim, da gente poder trabalhar, e a priori a gente tem que primeiro quebrar, na verdade, alguns estigmas, né, que foi construído em torno dessa ideia de política pública. Geralmente, quando se fala em política pública, as pessoas tendem a associar processos assistenciais. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa expressão assistencialismo, né, porque, na verdade, fica uma coisa meio conservadora, assim, que é o Estado que ajuda o povo. Polêmica, mas a primeira coisa é que quando fala-se de políticas públicas, é que é uma política que atinge ricos e pobres, independente se você concorda ou não com ela, ela está te afetando nesse momento. Eu vou deixar assim, com menor tamanho, para que aumentando o estoura, e aí para o vídeo. Se você aí é rico, se você que está aí do outro lado é pobre, a questão não é essa. A questão é que política pública envolve toda uma sociedade. E ela também está em todas as áreas. Ela envolve questões econômicas, questões sociais, ela envolve questões políticas, ela envolve, na verdade, até questões específicas da vida de uma pessoa. Saúde pública, lazer, tudo isso é área de política pública. Então, de modo geral... É muito engraçado isso mesmo, né? Porque, assim, se tornou um nevoeiro muito grande em volta do Bolsa Família, como se as políticas públicas de qualquer governo fosse somente Bolsa Família, né? E o porquê que o Bolsa Família existe, o que há por trás disso também eu vou estudar depois para entender melhor sobre o Bolsa Família. Mas é verdade, a assistência pública, a política pública, como ele diz... Ih, ele parou aqui meio zaroio.
Hoje de ação, desculpa aí, professor. Foi mal, o professor do Brasil, escola oficial. Mas é só pra dar um adendo aqui. Isso é um bom argumento pra quebrar quando vem aí alguém falando, mas e o Bolsa Família? Não, querido, vem aqui. Vamos entender o que é política pública e como você também usufrui disso. Bora seguir. Uma definição bastante usual, uma definição mais genérica, né, é que as políticas públicas são um conjunto de ações, né, governamentais, podem ser, veja só, da esfera pública ou privada, direta ou indireta, para uma sociedade. Então, são ações governamentais que servem para agir, né, em uma determinada demanda de programa social, de problema social. Então, se a gente pôr assim, né, uma definição mais genérica, é que essas ações, esse conjunto de ações governamentais, podem ter apoio de tanto entidades civis quanto entidades ao mesmo tempo públicas mesmo do Estado. Portanto, a gente sempre fala que as políticas públicas elas sempre têm um viés político do ponto de vista, veja só, político, do ponto de vista de imprimir uma característica ideológica, mas ao mesmo tempo é também uma política de característica de viés administrativo. O que isso significa? Vejamos. Quando eu falo que é do viés político, é que quando muda governo, quando entra um determinado mandato de um governo A, B ou C, as políticas públicas podem sofrer alterações. Elas carregam uma característica geral, sim, claro, mas elas podem aprofundar ou diminuir dependendo da época. Quando falo de um viés administrativo, é que elas servem sempre do ponto de vista burocrático, é o Estado. São as instituições públicas que estão nesse comando. Por isso, que quando a gente pensa nesse viés político-administrativo, eu separo as políticas públicas de dois grandes setores, né? Eu posso falar, por exemplo, de política pública, que é uma política de governo ou uma política de Estado. Pegando essas duas características fica bem fácil. Vamos a um exemplo bem banal. Quando eu falo de política de governo, eu falo daquele tipo de política que tem uma certa alternância de poder. E quando eu falo política de Estado, eu falo aquela que tem uma determinada continuidade. Na prática, significaria que a política de governo, ela geralmente muda com um mandato que se altera com um novo governante, quando muda o partido político que está no poder, etc. Então ela tem alternância, ela tem descontinuidade, ela pode ser alterável sempre com uma certa facilidade. Mas o que é interessante é que a política de governo, ela mostra uma característica tipicamente brasileira. Nós temos uma dificuldade enorme de manter políticas públicas ao longo do tempo. Então, vamos imaginar, tipo assim, uma política de financiamento de bolsas estudantis. É típica do governo tal. Aí no outro governo, você já não tem mais essa política de financiamento. Isso dificultaria, por exemplo, o acesso à educação. A política de Estado, ela tem continuidade, ao inverso dessa de governo. Porque a de Estado, ela passa por uma espécie de elemento de tempo em tempo que se mantém constitucionalmente e é assegurado pela lei. Então, vamos imaginar que cotas universitárias, é um exemplo aqui que nós agora citaremos de novo, é na verdade uma política de Estado. Surgiu um determinado mandato, mas ela é de Estado. Independente se o governante é A, B ou C, de esquerda, direita, de frente ou de costas, a questão não é essa. A questão é que o governo tem que manter essa estabilidade dentro do governo, beleza? Dentro das leis. Muito interessante essa política de governo e de Estado, né? Não sabia disso não, se bem que na verdade estamos aqui justamente para aprender. Mas de governo e Estado sobre a cota, então é algo que é de Estado. Assim como o SUS é de Estado, Minha Casa Minha Vida. Se bem que Minha Casa Minha Vida não, né? Ele é de governo, porque eu me lembro que no governo do Bolsonaro, eles colocaram Casa Verde, Amarela, alguma coisa assim, e aí o Lula voltou ao poder e manteve o Minha Casa Minha Vida. Bem que a pessoa só trocou o nome, né? É um abençoado, enfim. Tranquilo? Quando nós vamos pensar a respeito dessa questão, um outro elemento que é fundamental é saber separar problema público de política pública. Né? Vamos imaginar assim, o problema público, ele geralmente é entendido como uma espécie de carência ou excesso dentro de uma sociedade, de uma demanda social. Então vamos imaginar que nós temos um déficit habitacional no Brasil. E de fato temos mesmo, né? A quantidade de pessoas que residem em situação de rua é enorme. Pensando nesse público, vamos imaginar que ele é um problema público, não é um problema que envolve rico e pobre. Professor, mas eu tenho minha casa, isso não me envolve. Envolve no sentido do aumento, por exemplo, de uso de drogas em ambientes públicos, periculosidade, entende? Até violação de direitos humanos a essas pessoas que residem nesses espaços. Então, quando falamos em problema público, é um problema que envolve uma sociedade de modo geral. A política pública é a resolução, é uma diretriz que dá solução a esses problemas. Então, o Estado, como agente público, o que ele faz? Financia,
cria projetos, por exemplo, assim, de facilitação de crédito e concede casa, ou até mesmo dá a casa, né, para uma pessoa nessa condição. Então é uma política pública para resolver um problema público. Quando estamos aqui tentando estabelecer essas questões, né, de políticas públicas, um ponto é bem importante. A gente pode pensar também que as políticas públicas elas têm demandas extremamente específicas, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar casos como o bolsas universitárias que servem para pessoas pobres, né? É uma demanda para uma população. Mas ao mesmo tempo, nós podemos falar de processo de cotas, que também além de ser específico, ela é mais específica, ela é mais aprofundada para um grupo social apenas. Vamos lá. Tem polêmicas a respeito da questão das cotas, esse é tema para próximas videoaulas nossas, que nós vamos falar sobre isso, mas vamos pensar no caso de negros na universidade. Antes dele falar, mas essa. Ô, professor, te parei, filósofo, né? Te parei aqui de novo, meio caô, mas desculpa, viu? Políticas públicas por cotas. Esse é um assunto incrivelmente interessante. Porque é toda uma história, não é simplesmente só falar, tem que ter cotas. Mas por que tem que ter cotas? Tem uma música do Lázaro. Esqueci o sobrenome dele. Ai. Mas ele canta incrivelmente uma música que eu conheci já há um tempo. E para quem aí né, tem consciência de classe, tem despertar sobre muitos assuntos, ele canta a Matumbi, se não me engano, é Lázaro Matumbi. Eu vou puxar depois. Ele canta 14 de maio, ou é 13 de maio, alguma coisa assim. Sobre um dia depois da abolição da escravatura. Né, e essa música toca demais. Então, tem que voltar muitos passos para entender o porquê das políticas de cota. E se eu não me engano, também o Papa, acho que foi esse Papa agora, o atual, ele, enfim, reconheceu, a igreja em si reconheceu que houve uma atrocidade com a raça negra, sobre a escravidão, enfim. Eles só falaram uma coisa que era óbvia, né? Que eles pediram perdão. Eles só falaram uma coisa que é óbvia. E como é que dois semelhantes, independente da cor, têm as mesmas características, os mesmos órgãos, os mesmos membros, e uma raça diz que a outra raça é um animal. Ainda que fosse um animal, não é assim que se trata. Nossa, vou abrindo várias caixinhas aqui, mas é assim que é a minha cabeça. Mas tem muitos assuntos interessantes para a gente descobrir e discorrer. Mas hoje vamos entender sobre políticas públicas. Nós estamos falando não apenas negros, nós estamos falando também de classificação social. Porque além da questão racial, que inclui as cotas, também é uma questão econômica. As universidades abrem esses espaços e as cotas estão vinculadas, em muitas delas, à questão de renda. Portanto, é uma população que envolve, imagina na sua cabeça lá na matemática, aquele conjunto, né, uma zona de interseção, onde a pessoa ela é pobre e negra ao mesmo tempo. É nesse aspecto que nós vamos citar, por exemplo, políticas específicas para indígenas, né, para, por exemplo, pessoas negras e tal. Então, de modo geral, toda vez que se fala de política pública, a gente está associando a demandas muito específicas. É aqui que eu vou entrar em exemplos agora. Um primeiro exemplo, vamos pensar, o Brasil, como eu citei há pouco, tem déficit habitacional. Para tentar solucionar esse problema, não é criando, na verdade, dar casa, mas é criar sistema de financiamento dos bancos públicos. Surgiu, por exemplo, no Brasil, Minha Casa Minha Vida, que é um programa público, né, que determina certos financiamentos para pessoas, então, de pouca renda e pessoas de classe média, até um determinado teto ali, que financia a baixo custo. Lembrando, tem juros, sim, a pessoa paga juros, financia lá 20, 30, 40 anos, né, mas é um custo que seria mais interessante a questão do Minha Casa Minha Vida, e não é só para pessoa de baixa renda, mas também para média, né? Eu sou uma pessoa, querendo ou não, hoje de classe média, e tenho o Minha Casa Minha Vida, consegui pela Minha Casa Minha Vida. Então, se alguém falar, mas não sei quem usufrui de Bolsa Família e tudo mais, fala, filho, vem aqui, olha só, outra política pública além do Bolsa Família que você tem, que existe no setor habitacional, o Minha Casa Minha Vida, assim como existe para o setor, acredito, de sobrevivência, não sei, vou buscar depois em que caixinha entra o Bolsa Família, para uma outra pessoa que tem uma outra condição, que tem uma outra necessidade, né? Então, pelo que eu estou entendendo até agora, as políticas públicas é para todo mundo, e cada um entra numa caixinha específica, independente do seu poder aquisitivo, independente da sua classe social. Até mesmo porque alguns tratamentos você pode ser riquíssimo, né? Assim, na verdade, não é riquíssimo, não, que riquíssimo acredito que ele dê uma solução maior, né? Busque uma outra solução. Mas eu sei que, dependendo de alguns tratamentos que são feitos de saúde, só podem ser feitos pelo SUS.
né? E a coleta também, o pegar determinados remédios também é só pelo SUS. Então, de alguma forma ou de outra, todas as pessoas acabam usufruindo das políticas públicas. Acessível a isso. Para quê? Para resolver um problema público, que é a questão habitacional. Da mesma forma, e aí que veio desde os anos 90 e consolidou recentemente no Brasil, nós temos o programa Bolsa Família. O Bolsa Família também é um programa... Olha lá ele, o Bolsa Família, que está sendo falado tanto ultimamente, tanto execrado. É um exemplo prático de problema público que nós temos, de uma solução, né, tentando dar uma solução paliativa. Eu vou ressaltar isso com muita importância aqui. O Bolsa Família ele não acaba com a pobreza, ele não acaba com a miserabilidade, mas ele cria uma condição de amenizar um problema público enorme, que é a questão da pobreza mesmo, profunda no Brasil. Então, uma bolsa dada governamentalmente para certas pessoas no Brasil serve para solucionar esses problemas. Isso é uma política pública. Agora, caminhando para um tom polêmico, né, porque esse tema envolve assim, questões ideológicas políticas, uma coisa bem interessante. Todo governo, por exemplo, ele tende a estabelecer política pública, seja ele de direita ou de esquerda, mais conservador ou menos conservador. A grande questão é que, para se manter, ou pelo menos para se consolidar no poder, políticas públicas são criadas. A grande questão que eu perguntaria é para qual grupo específico? Porque nós podemos pensar um programa de um partido A, que faz uma política pública voltada às classes mais populares, ou um partido que vai fazer políticas públicas para as classes menos populares, mais abastadas. É igual o nosso anterior presidente, né? Que ele achou que as políticas públicas eram necessárias para compradores de jet ski. Obviamente, né? A classe maior, majoritária, de trabalhadores que não tem acesso à compra de um jet ski. Mas não, o melhor mesmo era... Sabe por que eu acho que ele faz isso? Porque é muito mais fácil colocar uma coisa que não existe e que não está próximo ao povo. E vai ser muito bem aceito para quem é rico, né? É muito desconexo quando um governo ele não governa para todos. Tudo bem, quer colocar o jet ski? Coloca. Mas bora olhar para as políticas públicas da classe que é mais massacrada, da classe que é mais que precisa de maior assistencialismo, que precisa de maior respaldo do governo. Não tem problema, pode colocar lá o seu jet ski, que também vale aí para a política pública de uma classe bem nichada, que são classes de ricos, de que vão comprar jet ski, por exemplo, a família dele e outras famílias. Mas não exime de olhar de fato para pessoas que são necessidades, que não têm um pão para comer e de que não tem saneamento básico. Com facilidade de financiamento para empresário e uma dificuldade para o pobre. E aí? Tá vendo que não é necessariamente uma exclusividade para grupos subalternos? Ok? Uma outra questão é que com o avanço do neoliberalismo, as políticas públicas, elas... Eu acho que ele estava falando exatamente isso que eu falei, vou até voltar aqui um pouquinho. Ou pelo menos para se consolidar no poder, políticas públicas são criadas. A grande questão que eu perguntaria é para qual grupo específico? Porque nós podemos pensar um programa de um partido A, que faz uma política pública voltada às classes mais populares, ou um partido que vai fazer políticas públicas para as classes menos populares, mais abastadas. Com facilidade de financiamento para empresário e uma dificuldade para o pobre. E aí? Tá vendo que não é necessariamente uma exclusividade para grupos subalternos? Ok? Uma outra questão é que com o avanço do neoliberalismo, as políticas públicas, elas, pelo menos essas populações mais baixas, elas diminuem, mas aumentam uma política pública de repressão. E isso eu tratei aqui na aula, no tema, né, que nós discutimos sobre a questão carcerária. Isso fica muito evidente no Brasil. Como que nos anos 90 adiante, quando essas políticas neoliberais elas avançam aqui dentro, nós temos um aumento numérico, provado em dados que eu apresentei, de política repressiva, de aumento da população carcerária, por exemplo. O que na aula eu chamei de criminalização da pobreza. A grande questão é que a política pública ela envolve ricos e pobres, ela envolve brancos e negros, ela envolve todo mundo que a gente imaginar. Ela está relacionada a um problema que o Estado quer solucionar. A grande questão é paliativo ou não? Resolve ou não? É de curto prazo ou não? Para finalizar, eu chegaria à seguinte ideia, conclusão da aula. Políticas públicas elas são importantes. Nesse modelo de sociedade que nós vivemos, elas são geralmente conquistadas através de luta. Então não é um benefício simplesmente dado, né, como uma espécie de benesse governamental, e há pressões, tanto da esquerda quanto da direita, de pobres ou ricos, os estados fazem política pública para todo cidadão.
É isso aí, moçada. Falamos hoje. Sobre o Bolsa Família, voltando nele, eu sei que tem histórias de pessoas que saíram, que hoje são doutores, que hoje estão em um outro patamar e já não precisam mais usufruir, né, do Bolsa Família, e o Bolsa Família serviu justamente para que essa pessoa pudesse alavancar na vida. Então, ele né, colocado lá como soluções paliativas, mas por que que nunca vai acabar o Bolsa Família, sendo que é uma solução paliativa, tipo, tá paliativa eternamente? Mas aqui comigo, pensando comigo, acredito que ele não acabe, porque a gente não tem também um programa, uma assistência, vou até buscar também depois um sistema de assistencialismo para a taxa de natalidade, para a questão de reprodução, porque se há pessoas, né, se há um grupo de pessoas onde de fato a pobreza é maior, a procriação também ali também é de forma descontrolada, né, talvez de uma forma mais consciente. Então, quanto mais eu tenho a produção ali, com certeza maior eu vou ter também a utilização desse benefício, mas, né, o governo dá esse benefício, as pessoas utilizam o benefício que é necessário para comprar fraldas, comprar comida, comprar o que precisa ali, né? E quando vai conseguindo conciliar essa assistência, né? Esse programa junto com, sei lá, uma outra renda de um emprego, uma outra renda, né, complementar. Vai chegar, obviamente, um momento em que essa pessoa não vai mais precisar desse assistencialismo, né? Não vai mais precisar dessa ajuda do governo. E aí, consequentemente, vai deixar para outra pessoa. Então, eu não vejo mais o Bolsa Família como uma solução paliativa, como ele colocou ali. Na verdade, já virou até uma política, agora que a gente aprendeu, uma política de Estado. Uma política que, independente do governo que entra, ele vai permanecer, né? Acredito eu que as pessoas às vezes, né, de governo para o governo pode mudar aí o nome. Se não me engano, no governo Bolsonaro, acho que eles tentaram mudar o nome, alguma coisa assim. E valores, né? Valores também alternam. Pois é, acho que entendemos sobre políticas públicas aqui no Brasil, sobre o que é e para que serve. Aprendemos políticas, como é que é? Políticas e os problemas, política pública, deixa eu ver aqui, apareceu um nomezinho aqui, políticas, viés político, política governo, política de Estado, aqui ó, problema político e política pública, né, quando há um problema e o que vai ser feito como política pública para aquele problema. Pois é isso, bye. Fiquem com boas energias. Fiquem com Deus para quem é de Deus. Fiquem de axé para quem é do axé. Se bem que Deus e o axé aí estão tudo junto e misturado, graças a Deus. E é isso. Bye.